Cansei de ficar a bola sozinho, mas meu pai me dá uma mãozinha. Né? Agora eu pergunto para vocês, qual é o melhor macarrão do mundo? Se fosse a gente, eu tenho que esperar fazer um curso de culinária para o meu macarrão ficar bom. Conseguiu abrir o rim? Não. Se fosse a gente, tem que juntar dinheiro para comprar o abridor elétrico para o dia que eu conseguir abrir o vinho. Aí sabe o que ia acontecer? Na hora que fosse a hora de beber a mãozinha, eu já não queria brincar mais. O que eu queria perguntar para vocês, ele agiu em cada ponto que precisava de agir, não agiu? Tinha todos os meios? Não. Porque quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente arruma até o artigo da lei dizendo que a gente não pode fazer. Estou falando mentira? Segunda coisa, como que nós arriscamos? De que forma? Tem hora que dá uma raiva quando você vê alguém fazendo alguma coisa que você sabia que você podia fazer, mas alguém foi lá e fez, você fala, não, pior que eu sabia fazer isso. Tipo assim, olha, tipo, isso aqui. Black hair, mango dancing, your she dances like a father plays guitar. Suddenly beautiful, we all want something beautiful. Now I wish I was beautiful, so sitting around. O que vocês acham de um cara que pula de um avião sem paraquedas? Doido? Doido? Será que ele é doido? A preparação antes com paraquedas, estudando qual era a melhor maneira de fazer essa conexão durante a queda livre, porque uma coisa é aqui no chão, como a gente está vendo, outra coisa é 250 km por hora. Então a gente tinha que ter certeza que essa conexão seria feita da melhor maneira, além, claro, do paraquedas, que foi preparado para isso especialmente. Preparação. É disso que nós estamos falando. Quem corre o risco pelo risco é louco. Agora eu estou querendo saber o seguinte, nós como agentes de desenvolvimento realmente conhecemos o contexto do nosso município? Será que realmente a gente está se preparando da maneira como exige? Porque é muito fácil você apontar com o dedo para a prefeitura e dizer que ela não faz isso, que não faz aquilo, mas eu quero saber de você. Eu não vim aqui para falar de prefeitura, eu vim aqui para falar do agente de desenvolvimento. Né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente está carente no mercado de coisas bem feitas, de coisas que dêem um show. E aí tem uma coisa que nós não podemos admitir, a gente que faz as coisas mais ou menos. Sabe esse negócio do mais ou menos? Está mais ou menos, tá bom, passa. Uma coisa é você não ficar esperando o perfeito. Outra coisa é você ter a chance de fazer bem feito e não fazer. Não é isso? E aí então, o que vocês acham disso? Cadê o som? Après, regardez le travail de ce monsieur. Je voulais terminer avec ces mots. On vous passe à la vitesse normale, et tout à l'heure, vous saisissiez bien toutes les nuances, on vous le repassera en ralenti. Oh, ça ça sert à rien. Oui, moi je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Ça sert à rien, mais bien sûr que ça sert à rien. Si on fait faire que des choses qui servent à quelque chose. C'est con une fille, hein. C'est con une fille. C'est con une fille. Et encore, je suis pas blonde. Voilà. Quanto tempo que ele levou fazendo isso? Se preparando? Muito tempo? Quanto tempo a gente se prepara e a gente quer chegar lá na frente e dar um show como esse? O que eu estou falando para vocês é que todos os municípios brasileiros têm limitações, todos. E quando a gente faz um curso de agente de desenvolvimento, colocam na nossa cabeça uma série de atribuições ótimas, mas o curso que você faz, de quanto tempo que é o curso de agente de desenvolvimento? De quanto? Uma semana?
E vocês acham que é suficiente se vocês não correrem atrás da própria preparação? E aí, sabe o que me assusta? Outro dia eu estava falando com alguns agentes de desenvolvimento e a gente falando de coisas como essa. E olhando para o agente de desenvolvimento, justamente aquele agente que eu não acho que é empreendedor, ele falando, o povo é foda mesmo, né? Não tem jeito, né? Aí eu penso assim, esse cara tem espelho em casa, não? Porque é importante a gente, de vez em quando, lembrar de Renato Russo, lembra daquela frase de Ingres, nos deram espelhos e vimos o mundo doente? A gente precisa começar a entender que tem coisas que não acontecem na melhor hora que você quer, mas se você não tiver persistência, aliás, qual que é o significado da persistência? Será que não é uma medida dessa? Se fosse a gente, né? Ó, tem alguém lá no Rio, né? Aí eu fico perguntando, até onde nós temos que ser testados com o nosso limite da nossa persistência? Toda cidade vai ter um presidente de associação que não combina com o outro, toda cidade vai ter um secretário que não combina com o prefeito, toda cidade vai ter um cidadão que é chato, que vai lá na sua agência todo dia para ficar te enchendo o saco, toda cidade tem um bebê, toda cidade tem um doido, toda cidade tem uma série de coisas. Aí às vezes eu converso com a gente, porque lá no meu caso é diferente, lá tem isso, tem aquilo. Meu amigo, peraí, nós estamos falando de uma coisa, independente da cidade que você veio, nós estamos falando de seres humanos. Aliás, a gente está falando aqui de baixo, porque eu fico mais perto de vocês do que lá de cima, está longe demais. E aí eu fico me perguntando, até onde nós estamos sendo persistentes com a causa nossa? Mas espera aí, será que o primeiro caminho não seria eu definir o que é a minha causa? Porque nem sempre eu vou conseguir fazer. Não é verdade? E aí depois, será que realmente nós estamos olhando para essa profissão de agente de desenvolvimento, né, como realmente algo que me dê prazer, algo que eu esteja comprometido com isso? Porque eu vou contar para vocês uma coisa. O meu salário era R$353. Eu comecei a fazer faculdade e minha faculdade custava R$450. Eu pegava um ônibus e viajava 1h15 para pegar um circular lotado em Belo Horizonte para fazer faculdade. E o meu caso não era diferente de ninguém, não. Porque às vezes eu vejo as pessoas contando isso, querendo que a vida dele dê um livro, né? Não, mas o seu caso é diferente. Nossa, perdeu os pais cedo demais, é arrimo de família. Peraí, isso nos aproxima de ser ser humano. E aí quando a gente vai falar de comprometimento, quando as pessoas falam, mas eu não sou pago para isso, que comprometimento é esse? Quando eu falo de comprometimento, nós estamos falando de coisas muito além disso. Entre um cachorro e seu dono. José Val, e no Rio Grande do Sul, o nosso colega André Rossetti tem uma história e tanto para contar. Pense em felicidade e veja a euforia do vira-lata seco ao rever o dono. O encontro só foi possível porque o médico deixou o Lauri sair do quarto para fazer um carinho no companheiro de 4 patas. Meu Deus do céu! Uma enfermeira gravou a cena em frente ao hospital de Passo Fundo, no interior gaúcho. 15 dias atrás, depois de levar uma pedrada no rosto, um morador de rua foi diagnosticado com câncer de pele e precisou ficar internado para fazer uma cirurgia. Desde então, essa é a vida de ser, esperar na porta da emergência pela alta do amigo. O pessoal do hospital, principalmente, está totalmente... A questão toda é a seguinte:
Só depois do 12º dia que foram descobrir isso e deram cama e comida para o cachorro. Até então estava lá morrendo de fome. E aí a pergunta que eu faço é: qual é o dinheiro que ele tinha de recompensa? O que o morador de rua tem para oferecer para ele? Pois é, qual é o comprometimento nosso para com aquilo que nós acreditamos estar fazendo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não sou ex-agente de desenvolvimento, não. Eu sou agente de desenvolvimento até hoje. Porque o que foi gravado no meu DNA me faz comprometer com uma série de coisas, ainda que eu não seja parte disso. Nós estamos aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, mas nós estamos aqui formando muito mais que agente de desenvolvimento. Nós estamos aqui querendo formar cidadãos comprometidos com uma causa, independentemente das notícias que você escuta no jornal. Eu escrevo para jornal, eu tenho um artigo, tenho uma coluna toda semana no jornal, e aí toda semana eu escrevo sobre o tema. Tem dia que eu estou sem tema para escrever, eu peço a Deus para me iluminar, e teve um dia que Deus me iluminou realmente. Porque eu escutei uma pessoa falando assim: os políticos não tem jeito, meu irmão, é tudo ladrão. Você já notou quanto que a gente parece mais inteligente falando mal de político? Quando você vê alguém falando mal de político, você fica inteligente, você vê como é que ele é bem articulado, politicamente incluso. Aí, eu contei um caso no jornal, que um povo de uma determinada aldeia, não posso dizer que aldeia que é essa, revoltado com os políticos, juntaram os representantes religiosos e resolveram escrever uma carta para Deus. E na carta eles pediam veementemente para poder condenar os políticos ao fogo do inferno. E aí 3 dias depois vamos para o despacho de Deus: prezados representantes terrenos de Deus, tendo em vista a petição de vocês, e resolvi absolver os políticos, haja vista que eles fizeram exatamente o que se espera dele, ser a cara do povo. Eu selecionei aqui alguns pequenos pecados que vocês cometem, achando que não tem problema, tipo furar fila só porque conhece o cara do caixa, ir lá no Ministério do Trabalho denunciar o seu patrão dizendo que o seu amigo fazia hora extra, sendo que nem ela já estava, almoçar com R$25 e pedir uma notinha de 35. Eram todos pequenos pecados que Deus terminou a carta dizendo assim: por isso resolva dissolvê-los, dizendo que o povo merece o governo que tem. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, eu quero saber o seguinte: independentemente do exemplo que você esteja vendo, porque o certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Bom, você na sua vida de agente de desenvolvimento, além dessas coisas todas, você vai ter que aprender a buscar informação. Quando eu era agente, a conexão de internet no meu escritório era de escada. Você ficava uns 30 minutos esperando fazer a conexão. Hoje você tem na ponta lá. Antes eu tinha falta de informação, hoje vocês têm excesso. E a questão toda é: não adianta o excesso se a mente e a alma não estiver alinhado para enxergar as oportunidades. Não é assim? Olho preparado, mente alinhada, não é isso? Muito bem. Aí eu fico vendo assim, né? Eu lembro do primeiro encontro que a gente, que eu participei, sobre o nosso encontro, que a gente estava fazendo uma vaquinha para o sítio, a gente mesmo, sabe? Aí a gente via lá palestras, pessoas falando de metas, uma série de coisas, e aí eu queria falar para vocês sobre meta pessoal. E aí eu estava investigando o vídeo, e achei: eu vou pedir licença porque esse vídeo é belíssimo, mas ele demora um pouquinho mais que esses outros, não é tudo não, mas eu tenho que passar para vocês, não tem jeito. Vocês vão entender o que é essência, depois dele eu O vou. negócio da PCA, do prêmio da PCA, quando você recebeu, você já tinha